Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Berg Lindo de novo, e hoje a gente vai falar um pouco de salário. Se você viu o vídeo do Japa é Massa, esse aqui, ó, você vai ver que ele falou um pouco sobre qual o salário ideal. A gente teve algumas perguntas em relação a isso, mas no sentido de saber, assim, uma balança. O que é realmente um bom salário em relação ao que você tem em termos de serviço e o que é bom e o que é ruim. Bom, isso depende muito do seu estilo de vida. Só para dar uma ideia, os jovens aqui, quando eles começam a viver, normalmente eles saem de casa na média dos 15, 16 anos, a maioria deles trabalha em shopping ou em alguma loja para vender celular, ou algum trabalho assim, que não exige nenhum tipo de profissão exatamente, a não ser ser um bom vendedor, e eles ganham um salário que pode ir até mais ou menos 800, 900 dólares. Se você colocar um casal, no caso dois que trabalhem nisso, ou até uma dupla, dois homens, duas mulheres, sei lá, que dividem um apartamento e que vão morar juntos, eles vão fazer, na média, 1.600 dólares. Tá? Com 1.600 dólares, o que você faz? Se você contar que os dois vão conseguir um aluguel na casa de 400, 500 dólares, e que eles consigam, de novo, talvez gastar mais uns 400 ou 500 dólares para alimentação, para isso, eles estão consumindo só nisso aí mais ou menos a metade do dinheiro que eles ganham. O resto vai depender exatamente de que tipo de conforto eles vão querer ter. Tem dívidas ou tem contas que você não pode deixar de ter, tipo um passe de ônibus ou um carro que você precisa se transportar. Você não pode deixar de ter o seguro da sua casa e algumas outras dívidas que fazem parte bem da vida de todo mundo. Então, dá para viver com pouco dinheiro? Sim, dá para viver com pouco dinheiro. Mas a ideia entre viver, sobreviver e ter conforto é bem diferente. Para uma família de mais ou menos 4 pessoas, no caso como a minha, 2 adultos e 2 crianças, isso varia ainda muito mais. Óbvio que você tem o básico, que é você ter os custos com alimentação, com moradia, com saúde, você tem a parte de esportes, lazer, você tem a parte de alimentação mesmo, restaurantes, saídas, essas coisas. Você tem algumas atividades que são propostas pela escola, você tem os custos com internet, TV a cabo e todas essas coisas que você mesmo tem no Brasil. E isso, apesar de variar um pouco em qual cidade você está por causa do custo do aluguel, por causa do custo dos produtos, serviços, essas coisas, vai te trazer a um orçamento de, no mínimo, eu acredito, de no mínimo uns 2.000 a 2.500 dólares, para você ter um certo conforto. Alguém que ganha 4.000 vive bem? Vive bem. Um casal que ganha 5.000, 6.000 por mês, vive bem? Vive muito bem, vive bem tranquilo. Então você não precisa ganhar 5, 10, 15 ou mais. De novo, faço uma ressalva, isso depende também do custo de vida da cidade que você vai morar. Estou pegando como base uma cidade, por exemplo, como Quebec. Outro ponto que você tem que considerar é o que representa realmente o seu salário. Para começar, o salário aqui ele é anual. Então, você não ganha 3.000 por mês, 4.000 por mês, 1.500 por mês, 800 por mês. Mesmo no exemplo que eu dei agora há pouco, foi mais como referência. O salário aqui, no caso, essa profissão de salário mínimo, é pago por hora e multiplicado isso para fazer o ano, você tem um salário anual, que varia dependendo da profissão, mas que eu posso dizer que tem uma média entre os 35 até os 90 mil dólares por ano. Ah, quer dizer que eu pego isso aí e divido por 12 e estou tranquilo? Não. Para começar, o salário é quinzenal. Então você vai estar dividindo o teu salário por 26 quinzenas. Você vai ter 26 pagamentos no ano. Então se alguém te diz, você ganha 50 mil dólares. Então você vai pegar esses 50 mil, dividir por 26 e você aí vai ter o seu salário da quinzena. Sobre esse salário da quinzena, você vai tirar todos os encargos e impostos, que são aquelas dívidas fixas, que em alguns casos varia entre 30% mais ou menos até 41% em média. Então isso significa que se você tem um salário bruto
de mais ou menos 2.000 e alguma coisa, você vai terminar com um salário líquido de mais ou menos 1.000 e alguma coisa. Eu vou colocar aqui daqui a pouco no vídeo um exemplo e você vai poder fazer essa continha bem direitinho. Então veja bem, esse é o seu salário que você realmente pode contar. Então não adianta você fazer uma perspectiva e dizer assim, se eu ganhar 5.000 por mês. Para você ganhar 5.000 por mês, você tem que ter um salário de quase $100.000, porque até você dividir por 26 e tirar 40% do seu salário, para que você atinja $5.000, o salário é realmente muito alto. É muito mais comum e mais natural você ter uma renda de $5.000, $6.000 para um casal. E aí você sabe que se você tem suas dívidas até mais ou menos uns $3.000, $4.000, você ainda tem aí pelo menos mais uns $1.000, $1.500, $1.800, dependendo de até onde você gasta, o que você faz, do que você põe como dívida para poder você tentar, vamos dizer assim, aproveitar desse dinheiro e ter um pouco mais de qualidade. Tá bom? Então vamos agora para o nosso exemplo. Então, como eu estava dizendo, se você ganha um salário de $52.000 por ano e você divide 52.000 por 26, você vai ter exatamente $2.000 bruto. Se você pegar $2.000 e multiplicar por 60, por 0,6, no caso 60%, você vai ter $1.200 de salário líquido. Outro ponto que é importante você saber é que às vezes você ganha 50.000 e alguém te oferece mais 6, 7.000 para você trocar de emprego. Na hora que você divide esses 6.000 por 26 e que você tira o imposto e tudo que incide em cima, esses 6.000 pode representar simplesmente $50, $80 no seu salário. Então você tem que pensar bastante antes de ter assim uma referência, dizer, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de emprego, eu vou tentar fazer alguma outra coisa, porque meu salário aumentou, sei lá, em $5.000. Então, eu espero que essas continhas que a gente fez aqui tenham ajudado a você a ter uma ideia de mais ou menos o que significa ter um salário de 50, de 60, de $40.000. O que é importante você ter certeza é que com um determinado padrão de vida você consegue viver com 40.000, com 50.000, com 60.000, com 80.000 e assim vai. Eu já passei por várias dessas etapas e eu sei, e eu soube, no caso, me adaptar a ter um estilo de vida que seja compatível com cada um desses orçamentos. E acredite, dá para você viver, você não vai passar fome nem vai passar aperto. Apenas você tem que ter uma noção daquilo que você está fazendo com o seu rico dinheirinho. Grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ir no Facebook, de ajudar a gente a divulgar nas mídias sociais e continuar aqui conosco, deixando seu comentário, escrevendo e curtindo a gente. Até mais. Tchau. De novo, tchau.